Boa noite, Pedro Santa Lopes. Boa noite, desde há bocado. Só há cerca de 15 minutos é que fecharam mesmo a leitura dos resultados. Havia aí duas freguesias teimosas. Teimosas, mas ao longo do dia ainda havia bastantes que não chegavam por razões técnicas. Também é uma coisa difícil de compreender. Esta conversa dos governos civis, quer dizer... Isso é que eu ia dizer, os governos civis fizeram falta agora. Sim. Houve 2 anos para preparar um sistema alternativo depois da extinção dos governos civis, na era dessas tecnologias todas que temos, graças a Deus. Custa compreender aquilo que se passou. Não estou com isto. Pelo menos não houve um apagão, como num outro ato eleitoral. Não, apagão não. Houve uma lentidão um bocadinho complicada, mas enfim. Bom, uma vitória socialista de grande dimensão. Com algumas, já ontem podíamos dizer isso, com alguns, algumas reticências. Algumas reticências em alguns pontos. Sim. Veja, ainda agora estávamos a ouvir António José Segura dizer esta foi a maior vitória autárquica de sempre. Lá está, depende do critério. Eu acho que podia ser a melhor vitória. A melhor talvez. Ele aí, e para ele então, deve ter tido um sabor especial. Apesar daquela tensão que se adivinhou no ar, às tantas não falava António Costa, não falava ele, enfim. Sim. Mas vamos lá ver, depende do critério que António José Seguro diz, foi a maior de sempre, está bem. Em quê? Em número de câmaras já houve partidos que tiveram mais. Em 2005 o PSD teve 151, 157. Em percentagem, o próprio PS em 2009, com Sócrates no poder, portanto no governo, o PS no governo, teve uma percentagem mais alta do que agora. Do que teve o Partido Socialista, teve 37,6%, o PS agora teve 36,2%. Sim, em percentagem foi, mas em número de câmaras, ou seja... Em número de câmaras, em relação a 2009, o PS teve mais. Agora dizer-se, o maior resultado autárquico de sempre, pronto, carece de explicitação, ainda não consegui entender porquê. O que não deslustra nada a vitória, não tira mérito, foi uma boa vitória. Agora, não foi assim uma vitória de facto estrondosa, e principalmente porquê? Pelas percentagens. Ainda hoje eu falava ao longo do dia com várias pessoas, pronto, que encontrando e diziam-me, eu estava à espera de uma diferença maior. E vamos lá ver, porquê? Porque o país de facto está numa crise profunda. O que é que aumentou muito? A abstenção. A abstenção, essa sim é que foi a maior de sempre de eleições autárquicas, 47% quase. Sim, mas daí também temos que descontar a mudança das freguesias e alguns... Sim, a propósito dessas freguesias, correu muito melhor do que muitos prognósticos. Eu quero dar aqui uma palavra a Miguel Relvas, que leva tanta tareia por tanta coisa, e de facto eu julgava que isto ia ser muito mais confuso, não na contagem dos votos, mas até na reação das pessoas. Não quer dizer que não haja mágoas por aí ainda, mas correu tudo normalmente. O país adaptou-se muito melhor do que seria de esperar. E a abstenção é de facto a maior de sempre, e isso depois tem reflexos de facto no geral. O PS, por exemplo, em relação a 2009, tem menos de 200 mil votos no total. O PSD tem menos de 370 mil votos. O CDS tem menos de 20 mil votos. O Bloco de Esquerda também menos de 20 mil votos. Quem é que sobe? Um bocadinho, mas sobe. De 536 para 550 mil. A CDU. E de facto o PCP teve uma noite muito boa. E uma noite muito boa com significado para o regime democrático, para o sistema de partidos. O PCP, como eu dizia ontem à noite, ganha músculo outra vez. Basta recuperar Évora, Beja, Loures, Grândola e Alcácer do Sal para se ver o que isto representa para o PCP. Mas principalmente Évora e Loures. Eu acho que Loures é uma vitória muito significativa, porque o PS já tinha a Câmara há 12 anos e nas últimas eleições esmagou a concorrência, ou seja, é uma recuperação percentual impressionante. E Loures é uma Câmara que dá força ao PC. Dá força porque é na Grande Lisboa, é um concelho vizinho a Lisboa, dá-lhe capacidade de mobilização, de mobilidade, dá-lhe meios logísticos, quer se queira, quer não. As câmaras muitas vezes apoiam manifestações porque é considerado legítimo do ponto de vista político e da participação cívica. Portanto, isto para o PCP, Jerónimo de Sousa tinha razão para andar aos pulos de uma terra para outra e abraçar os candidatos que ganharam, porque para ele, como secretário-geral do PCP, tem um grande significado. De facto, no tempo de Álvaro Cunhal, o PCP tinha estas câmaras todas, depois foi-as perdendo, e Jerónimo de Sousa vai buscar uma série destas câmaras. Mesmo em concelhos, é curioso, como Alcácer e Grândola principalmente, de forte dinâmica capitalista, digamos assim, para os próximos anos. Já tem, em termos de investimento, nomeadamente na área do turismo, anunciam-se grandes projetos para aquelas zonas.
e o PCP ganha essas câmaras, que também por isso têm uma importância política acrescida. Portanto, daquilo que disse Jerónimo de Sousa no seu discurso, ele diz que este resultado penaliza não só os dois partidos no poder, como os dois partidos da governação, digamos assim, ou seja, ele refere-se à alternância entre PS entre PS e PSD. Ou seja, que o PS também seria, de algum modo, penalizado. Se vejo isso, vejo um bocado, eu acho que o Jerónimo de Sousa tem razão. Ontem aqui a Joana Amaral Dias dizia, e o Zé Carlos também dizia que o PCP, na prática, quem capitaliza o voto da esquerda e o Bloco está a deixar de capitalizar. E é de facto, da esquerda quer dizer, de protesto, e o PCP, de facto, é o único partido que se aguenta e sobe com esta baixa da abstenção. Votaram para aí menos 500 mil pessoas. E, em termos absolutos, o PCP, isto não subir nesse contexto não se sente. Ainda sobe um bocadinho. Portanto, é notável. Os outros, quando o Jerónimo de Sousa diz isso, eu acho que ele tem razão, porque o PS baixa a votação em termos absolutos. Ou seja, há menos eleitores vão às urnas e, num tempo de crise como esta, votar no maior partido da oposição. Baixa para aí de 2 milhões para 1 milhão e 800 mil. Portanto, o PS, na prática, perde em número de votantes, em números absolutos. O PSD perde mais. Portanto, não estou com isto a dizer, afinal, para o PSD... Não, já lá vamos. Para o PSD foi muito mau. Agora, para o Partido Socialista, as coisas não são assim tão boas. Para além da perca, da derrota em algumas cidades significativas, nomeadamente capitais de distrito, e Braga, e Guarda, e outras, como sabemos, o PS não consegue... Era natural ter, imagino, 44%, eu disse isso até à noite também, 45%. O PSD, com a soma da votação em si próprio e das coligações em que esteve, acaba por ter 30% a 31%. O PS tem 36%. A sondagem das legislativas do Correio da Manhã dá 30% a 34%. Portanto, se formos ver em termos percentuais, não há aqui uma diferença... Pode dizer-se, como diz o Eduardo da Amazônia aqui disse, que acabaram as maiorias absolutas? Faço esta... Quer dizer, eu que percebi do que ele disse, e estou um pouco de acordo, não se vê no horizonte atual das lideranças existentes quem possa saltar dos 30 e tal % para a maioria absoluta. Isso eu estou de acordo. Os partidos do centro, neste momento, resistiram razoavelmente, continuam acima da casa dos 30%. Os dois, em termos de... Mas parecem ter um teto agora. Tem, não saltam dali 35, 36, 30, 32, 35, 36. Agora, há aqui outros fatores depois a considerar. Veja, a abstenção subiu muito. Veja em Lisboa. Há o fator dos independentes, não é? Há os independentes. Mas veja o caso de Lisboa, para os nossos espectadores também meditarem um pouco nisto. Em Lisboa, a taxa de participação foi muito menor do que na média nacional. Votaram cerca de 42% dos eleitores. Ou seja, António Costa agora teve menos votos, menos 7 mil votos do que teve em 2009. Mas com mais e teve uma vida com maior percentagem. Também pode ajudar o facto de já se achar que ele ia ganhar por muito. A vitória estava garantida e as pessoas não vão lá. Mas enquanto em Lisboa houve 42, 43, no Porto houve 52% de participação. E em Coimbra, portanto, pode ter ajudado esse fator. Mas na prática, António Costa, isto a propósito dos partidos do Centrão, é presidente de Câmara com pouco mais do que dos votos de 1/5 de 20% dos cidadãos de Lisboa. E o PSD? O PSD passa para 3 vereadores em Lisboa. Nem o PCP em 89 e em 2002, 2005 tinha 4 vereadores. Porque o PSD, a lista de Seara, elege 4. Um é do CDS, o quarto, portanto o PSD fica com 3 vereadores. É uma votação confrangedora e que deve, de facto, dar que pensar ao que foi o processo seguido pela direção autárquica, a direção política do PSD, a tal coordenadora autárquica. Portanto, os partidos do Centrão têm que primeiro pensar na abstenção, porque cada vez a abstenção dá sinais de aumentar mais, no fenómeno dos independentes e na sua perda de votos e perda de posições. O PCP, o Partido Comunista, que não tem igual na Europa Ocidental, estar a recuperar terreno, a recuperar posições, como dizíamos até à noite também, há quantos anos diz
que o PCP vai desaparecer, ou vai baixar, e o PCP cá continua. É um fenómeno, de facto, impressionante. Vamos fazer aqui um curto intervalo. A seguir vamos analisar as consequências destes resultados para um lado e para o outro. Fazemos aqui um breve intervalo. Até já. Eu sou a fada do bem e concedo-te 3 desejos. 3 passos para o lado, por favor. Classe A, agora com o novo motor A160 CDI, a partir de 26.700 euros. Porquê vender a minha casa através da Remax? O agente Remax faz o levantamento e recolhe todas as informações necessárias da sua casa. Depois, coloca-a no grande sistema informático da Remax, onde tem todas as casas e os potenciais compradores. O contrato é exclusivo para que a maior rede imobiliária do país fique empenhada na venda da sua casa. É encontrado um comprador e o agente trata de toda a burocracia. Simples, não é? Em Portugal, ninguém vende mais imóveis que a Remax. Você está aqui. Retomamos o comentário de Pedro Santana Lopes no dia seguinte das eleições autárquicas. Vamos agora tentar perceber que consequências podem trazer estes resultados. E podemos começar pelo Partido Socialista, porque temos 2 vitórias com dimensões diferentes. Uma vitória de António José Seguro e da sua direção, também de António Costa. Há que juntar aqui este tabu de se Costa avança ou se poderia ter margem para avançar. Portanto, foi crescendo essa expectativa. E ontem toda a gente reparou que estava lá uma cadeira vazia, não é? Estava. Mas agora deixa-me acabar só o ponto anterior num instante. Brancos e nulos 7%, praticamente. O dobro do que aconteceu em 2009. E, portanto, o PS, como eu disse, em 2009 teve 2 milhões de votos, agora 1.800.000. A propósito de António José Seguro dizer a maior vitória de sempre. O PSD, baixou de 1.200.000 para 800.000 votos. Aquilo que diz da cadeira vazia. A questão é que António José Seguro é dono do calendário e é dono do aparelho. António José Seguro não quis a cadeira porque tem o calendário a favor dele e tem o aparelho. Ele controla o aparelho do partido como ninguém. Ele passa a vida a ir às federações, a ir às várias terras, ele faz quilómetros e quilómetros e quilómetros e lá está. É a mesma escola de um pouco de Passos Coelho. São os homens das Jotas, como sabemos, que chegaram às lideranças dos partidos. E depois vai ter europeus em junho, se não houver antecipação legislativas, ou mesmo se houver, ainda mais o favorece. Quem é que o tira de lá agora? Teve esta vitória. Portanto, daqui até junho, não. Portanto, a seguir às europeias, vai começar o processo legislativo, as presidenciais. É muito difícil António Costa entrar. Por isso... António Costa deixou, no entanto, essa porta aberta. Eu acho que António Costa, com toda a franqueza e cordialidade com ele... Fui vereador da oposição 4 anos com ele, desenvolvemos um bom relacionamento, mas eu noto, ele em quase parágrafo sim, parágrafo não, ele fala de Lisboa e Portugal. Demonstramos aqui que é possível uma alternativa para a governação. Ele está com essa obsessão. E como eu dizia também ontem, quer dizer, as palmas, ontem à noite eram muitas quando ele falava de Lisboa, subia para Portugal e baixava. Porquê? Por um lado, algumas pessoas afetas a seguro, por outras, estava lá muita gente que trabalha em Lisboa, nas juntas de freguesia ou na Câmara. Portanto, quer é que António Costa fique ali e que se sintam seguros com ele. Seguros? Passa o termo, não é? Portanto, agora, a cadeira vazia de que o Zé Carlos fala simbolizou aquilo que se passou nos bastidores. Viu-se que António Costa demorou a falar depois de Seara ter falado. Seara falou e António Costa deixou passar o tempo, deixou passar... Bastante tempo. Bastante tempo. Portanto, parecia que Seguro e Costa, está bem, nós vimos aqui, Seguro pode ter esperado até ter 141 câmaras, mais que as 139 que o PSD teve há 4 anos, mas houve ali uma marcação. E António José Seguro, quando me perguntou, a vitória em Lisboa, é extraordinária, mas também há outras extraordinárias, em Albergaria, em Coimbra, não sei onde, e António Costa não o ouvi, pode ter dito em alguma altura, mas pelo que sei não disse, quer enviar aqui umas calorosas felicitações ao secretário-geral, blá, blá, blá. Sim, eu também não ouvi. Portanto, há ali nitidamente... Disse, no entanto, que o secretário-geral lhe deu um abraço por telefone. Sim, pois, por telefone e se calhar por e-mail também,
mas não deu... Foi demais para uma vitória deste... Não deu foi pessoalmente, sim. Teria sido natural os dois encontrarem-se. Eu não vou dizer que há ali uma guerra fria, mas há uma paz fria entre António José Seguro e António Costa, nitidamente. No PS há uma paz fria, no PSD cheira-me que agora há uma paz quente, porque os ânimos começaram a aquecer, a exaltar-se um pouco, já houve anúncios de congresso antecipado, Justifica-se? Diz que não é por causa... Sim, quer dizer, depois de ontem ganha um significado um pouco de crise, mas em termos de calendário é normal porque as europeias vão ser mais cedo, vão ser em maio e não em junho como é costume. Portanto, para haver congresso antes das europeias e depois listas e tudo isso, é normal, janeiro, fevereiro, que haja o congresso. Agora, a questão é que já há pedido de expulsão, vêm os dirigentes da Distrital de Lisboa pedir a expulsão de Marco Almeida e António Capucho, vêm outros podem pedir a admissão da Distrital de Lisboa, de outras distritais. Há notícias de vários sítios do país de candidatos que perderam câmaras e que estão agastados com as escolhas feitas, que vão ao Conselho Nacional amanhã medir forças. As notícias que há, no entanto, é que Passos Coelho quer calma e serenidade e não está nada interessado em alimentar essas polémicas, porque se ele fosse para os processos disciplinares, então e Rui Rio, com o que fez, a dizer que não apoiava o candidato do PSD em declarações públicas, mais Miguel Veiga, mais Valente Oliveira, eu sei lá quantos, são centenas, para não dizer mais, os militantes do PSD que entraram noutras listas de independentes ou que as apoiaram. Portanto, o PSD, neste momento, o PSD tem que fazer uma enorme reflexão, porque há uma coisa que eu estou de acordo, o partido não pode viver assim. Não pode viver com, olha, agora eu vou para aquela lista, tu vais para a outra, quer dizer, é absolutamente impossível. É como os jogadores de um clube de futebol, passa a comparação, que dissessem, olha, agora nesta jornada eu vou jogar ali pelo Benfica, ou pelo Porto, do Sporting, ou vice-versa. Não pode ser, e portanto, tem que haver essa disciplina. Por outro lado, o PSD precisa também de refletir sobre o que lhe aconteceu em termos de eleições, método de decisão. Eu estou para ver, de facto, o que é que se passa se há alguém responsável por estas escolhas, nomeadamente o que aconteceu em Sintra. O que aconteceu em Sintra foi, por 1000 votos, o PSD perdeu uma, vá lá, não vou dizer a segunda, uma das 3 maiores câmaras do país para o partido. Eu tinha visto 750 votos de diferença apenas. Para o Partido Socialista. Sim. Quer dizer, então, isto entra na cabeça de alguém. Eu não quis falar disso antes das eleições, mas Marco Almeida foi dirigente daquela Câmara durante 10 anos. Era mau autarca, era bom, ninguém disse. Então, porquê é que não se aceitou aquele candidato? E foi um vice-presidente do partido ser candidato contra o que era vice-presidente da Câmara. Se era mau, dizia-se, olha, não tem competência, desculpe lá, achamos que você não tem preparação. Não se quis, e então entrega-se assim uma Câmara. O PSD é especialista em entregar câmaras de mão beijada ao PS, a começar passa o mérito, para além do mérito que as conquista. Mas de quem é a culpa? É do líder, neste caso? O líder, claro que tem que ser, assumir sempre a culpa. Sim, os líderes têm sempre a culpa. Agora, não foi o líder. Por exemplo, no Porto, eu sei que o líder, Luís Filipe Menezes, pediu carta branca, para além do Porto, para Gaia, para resolver o problema de Gaia. É um ex-presidente do partido. Pedro Passos Coelho, pelo que sei, deu essa carta branca a Luís Filipe Menezes para resolver. A ele e também com uma colaboração de Marco António, mas muito menor. Marco António, às tantas, percebeu que aquilo ia dar a geneira com a branqueza e afastou-se. Isto não o iliba totalmente de culpas, mas ele afastou-se. Agora, de quem é a responsabilidade? Em minha opinião, das más escolhas no PSD, a coordenadora autárquica. E, portanto, Jorge Moreira da Silva, quando tem quase não apareceu, era o coordenador quando foram as escolhas, para mim, é sem dúvida o principal responsável. Nós podemos fazer assim, nada aconteceu. Pronto, e continuamos todos no mesmo sítio, e paciência, e tiramos lições, mas isso é o contrário da política e da ética na política que as pessoas defendem, na política e na vida. Moreira da Silva foi meu secretário de Estado, um tipo inteligente, muito capaz, muito preparado. Agora, por amor de Deus, pelo menos vir, dar a cara e dizer, eu falhei, isto foi um erro rotundo. Porquê? Porque as tantas entraram numa de quê? Quererem fazer a vontade às concelhias todas. Quer dizer-se muito bem. Ou às distritais. Às bases. Está a ver? Às bases. E abdicarem do seu juízo, da sua capacidade, por isso é que há direções nacionais, não havia só conselheiros. E o PS, às tantas, fez um pouco o mesmo. Em Matosinhos... Em alguns casos. Em alguns casos. Matosinhos fez, foi mesmo. António José Seguro também, que gosta de ter sempre
o aparelho e as bases satisfeitas com ele, também fez vontades. Por isso as Grândolas e Alcácer, Alcácer foi Torres Couto o candidato, não foi um candidato qualquer. Mas de facto a sua ligação a Alcácer não sei bem qual é. Ganhou, eu já fui candidato à Figueira uma vez, correu-me bem, mas não tinha nenhuma ligação. Mas quer dizer, tem que se medir o resultado que as coisas vão ter. Em Alcácer aquela substituição foi dura por aquilo que sei. Portanto, estas direções, voltamos ao Centrão. O Centrão tem que acordar e tem que acordar para a reforma do sistema político. Querem continuar a olhar para o lado, querem ver a abstenção chegar um dia destes aqui a 60%, a 70%, os extremos a subirem, as pessoas a não quererem saber disto, as revoltas a estourarem. Eu acho que têm que olhar para as revisões constitucionais, para as reformas dos sistemas políticos, dos sistemas eleitorais, diminuir o número de deputados, criar círculos uninominais, as pessoas elegerem diretamente os seus deputados. O Presidente da República fez esse apelo, mude-se a lei eleitoral. Estava a falar mais das autarquias. Mas eu acho que isto se aplica às leis eleitorais às várias, do Parlamento, da Assembleia da República, até se calhar do Parlamento Europeu, das próprias autarquias, da Presidência da República não vejo grandes razões para isso agora. Mas estas eleições autárquicas, como falámos várias vezes, têm, de facto, grandes consequências e vão ter grandes consequências. Há uma questão sobre a política nacional da República, e há alguns opinion makers ou comentadores, se quiser, que já falaram nisso, que os resultados da sondagem que nós apresentamos, e até lendo estes resultados, que pode inferir-se que deveriam ter sido ontem as eleições legislativas. Isso afeta o Presidente? Eu acho que não. Acho que não afeta porque a grande maioria dos portugueses, independentemente do que digam as direções de alguns partidos e alguns setores da sociedade, não queriam eleições naquela altura e hoje estou convencido não querem eleições agora. Lá está, nós tivemos autárquicas no momento certo. Vamos pensar ao contrário. O que é que seria autárquicas misturado com legislativas? Seria, eu vou dizer assim, seria justo, seria fair, como dizem os ingleses, seria jogo limpo. Eu acho que não é. Porque estamos a misturar, a marcar legislativas para cima de autárquicas, de repente. Quando se convoca eleições de repente, a meio de uma legislatura, então em tempo de crise, é dizer assim, ganha a oposição. Não haja dúvidas. Outra coisa é dizer assim, olha, daqui a um ano há eleições, ou daqui a 6 meses, a não ser que haja um motivo gravíssimo para dissolver. Quase houve. Aquela crise de governo quase levou à dissolução. Mas eu não dou razão a essa tese. Eu acho que as eleições, cada uma em seu tempo, podemos dizer assim, mas as europeias, pode haver europeias com legislativas. Mas a mim faz menos confusão. Europeias com legislativas do que autárquicas com legislativas, está a ver? Porque na prática... minutos, Pedro Santana Lopes. Esta questão pode ou não afetar a coesão do governo, que tinha vindo a ser reforçada? Essa é a principal questão. E o próximo Orçamento de Estado? Essa é a principal questão. E aqui sim estamos, como é que eu lhe ia dizer, é a principal tarefa que os partidos da maioria têm, é não deixar que estas eleições autárquicas corroam a já de si abalada coesão a nível da cúpula governamental. Eu acho que este é um imperativo absoluto, porque é um imperativo de interesse nacional extremo. Porque vimos as declarações dissonantes entre o Primeiro-Ministro e o Vice-Primeiro-Ministro, eles têm que afinar agora a estratégia, a não ser que se quer entrar numa via de suicídio político. Porque se há divergências, se não se chega a acordo sobre orçamento, se não se fecha razoavelmente a 8ª e 9ª avaliações da Troika, não sei onde é que o PSD e o CDS vão parar. Porque atenção, isto do CDS também é bom dizer, o CDS perdeu votos. O CDS Paulo Porta já sabemos que é um exímio, vamos dizer, político. Vamos dizer assim, o CDS teve bons pontos, subiu de 1 para 5 e teve o Porto, sim senhor. Mas o CDS, por exemplo, estava na coligação em Lisboa. A tareia que houve em Lisboa foi também o CDS, como estava em muitas outras coligações. E o CDS perde 20 mil votos, 2009 para agora. 171 para 150 mil. Portanto, aquele ar de euforia de Paulo Portas, o Penta, é muito bem feito. É muito bem feito. Agora, em termos reais, o CDS não pode deixar de estar preocupado. Aliás, o CDS e o PSD vão juntos às eleições europeias. Se passarem o Orçamento de Estado, se a coesão governamental for reforçada, hoje alguém dizia, que era o Ricardo Costa à hora do almoço, que é a primeira vez que vão juntos. Não é.
Em 2004, por exemplo, foram juntos, com Durão Barroso e Paulo Portas e Ferro Rodrigues do outro lado. Portanto, o CDS sabe que as dores do PSD e o que corre mal ao PSD também vai correr mal ao CDS, porque na sequência da crise disseram nós vamos juntos e fizeram essa declaração de amor recíproco. Só que é um casamento que já está cheio de facadinhas pelo meio. E não estou a dizer que haja adultério, não há, mas há várias facadinhas, o que não é nada bom. O que falta saber realmente é quando será a última, não é? Pois, ou a decisiva. Ou a decisiva. Obrigado por ter vindo fazer a análise destas eleições autárquicas. Até para a semana, Pedro Santana Lopes. Fecha este... Parabéns à grande equipa de Correio da Manhã, que cobriu o país todo. Ouvi muita gente dizer que foi a melhor cobertura das eleições. Muito obrigado, corremos muito bem, de facto. Fecha este jornal. A seguir, mercado, eu volto depois com o CM Sport. Até já.